Fala galera, tudo bem? Hoje mais um episódio do nosso podcast Head Coach Sagrado BJJ. Agora com o novo patrocinador King Suplementos Naturais e Colina Empório Express. Hoje eu tenho o prazer, a honra e a alegria de receber esse cara que é meu amigo, participou aí de algumas partes significativas da minha história. Brabo demais, Márcio de Deus. Então, irmão, bom, muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado de poder participar, né, essa empreitada aí do podcast. Eu, particularmente, sou um ouvinte de podcast, né? Eu faço várias tarefas ouvindo podcast. Eu acho que é uma maneira legal da gente adquirir conhecimento. E o jiu-jitsu está precisando muito disso. Então, vamos transmitir hoje conhecimento porque você é um dos caras que melhor faz isso, né? Eu falei em off hoje com você. Dentro da minha história, eu sempre fui um cara indisciplinado, né? Totalmente desvinculado dos valores que eu prego hoje. E por isso eu tenho como missão hoje fazer o contrário e tentar passar o que é bom. E você é um dos caras que melhor faz isso, até um dos responsáveis pela minha mudança de conduta nos últimos anos. E por isso é que você tá aqui hoje, né? Esse canal tem essa missão porra, não tinha como você não ser um dos protagonistas aqui. Então, cara, a gente tem perguntas chaves aqui, né, no jargão do programa, mas hoje a gente vai atropelar um pouco e quebrar regras. A primeira delas é o seguinte, cara, você é um cara cristão, um cara que prega os valores cristãos. E, pô, cara, dentro do filme A Cruzada, eu tava vendo um vídeo que falava sobre o motivacional, ele tinha os melhores trechos do filme. E esses trechos picotados ali, pô, ficou um negócio alucinante. Ele começava assim, dizendo o que significava uma placa. E essa placa dizia: que homem é o homem que não torna o mundo melhor? Me responde você, Márcio. O que que você faz para esse mundo ser melhor? Eu acredito muito na palavra chamada propósito. Todos nós temos um propósito. Algumas pessoas descobriram o seu propósito. Algumas outras pessoas estão buscando conhecer o seu propósito. Eu acredito que no decorrer desses 16 anos que eu tenho dando aula, eu descobri o meu propósito. Eu me formei em teologia, né? Eu fiz bacharel em teologia na Christian Life College. Sim, eu pensei há muitos anos atrás em ser pastor. Passei por processos na igreja, né? Processos administrativos, processos de avaliação. Mas aconteceu algumas coisas na minha vida, né? E uma delas foi o falecimento da minha primeira esposa, né? Teve uma doença degenerativa que infelizmente ela partiu. Foi quando eu mergulhei assim de cabeça no jiu-jitsu, né? Eu era um praticante e mergulhei assim com tudo. E no jiu-jitsu eu encontrei o meu propósito. Ah, eu não sou o pregador de terno e gravata. Não sou o cara que bota a mão na cabeça das pessoas. Não sou o cara que traz uma revelação sobre ninguém. Mas eu sou o cara que ensina princípios dentro do tatame de kimono. Muitos valores que o jiu-jitsu tem na sua essência são valores que combinam em tudo, né, com os valores de Cristo, valores que eu acredito. Independente do meu aluno ser cristão ou não, são valores que a gente prega na academia. Então, hoje eu entendo que o meu propósito é, através do jiu-jitsu, levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria, que eu acho que o mundo está precisando de muita alegria. Muita mesmo. Uma alegria diferente, não a alegria de sair pulando porque ouviu uma música eletrizante, mas aquela alegria que vem de dentro, que vem da alma. Então, a minha missão, o que eu tenho feito para tornar o mundo melhor, em especial a minha comunidade que eu amo, a Cidade de Deus, é espalhar uma mensagem de fé e esperança através do jiu-jitsu. Então eu quero te falar agora sobre a rebeldia, a mudança de comportamento, que é uma coisa que eu vivenciei no meu passado, você também. Cara, você é de Jacarepaguá, a terra dos fortes, terra do Country Clube da Praça Seca, Cidade de Deus. Você foi um dos bad boys da CDD. É verdade. Eu quero saber o seguinte de você, porque eu não tô aqui pra falar sobre o lado ruim da coisa. Eu tô querendo saber aqui de você sobre o processo de transformação. Esse fato que foi inerente a todos nós na nossa adolescência, muitos de nós começamos pela coisa errada,
mas transformamos isso na coisa certa e hoje você é um grande exemplo disso. E eu quero saber de você 2 coisas, né. A incidência disso fez muita gente entrar no esporte e mudar a vida completamente para o lado bom. E a outra coisa que eu quero saber de você, irmão, dentro da tua comunidade, como isso inspira as pessoas que hoje, né, vêm de lá de trás e conhecem essa história do passado? Bem, uma das coisas que eu tenho refletido muito nos últimos dias, inclusive, né, é sobre você acreditar nas pessoas. Porque se você quer que alguém acredite em você, você primeiro precisa acreditar em alguém. As pessoas não vão acreditar em você se você não acreditar nas pessoas. E o meu trabalho na academia é acreditar nas pessoas. E eu tenho certeza que muitas pessoas que me conheceram há muitos anos atrás passam a acreditar em mim, porque sabem que eu acredito nas pessoas que chegam na minha academia. A gente teve, né, a fase assim realmente de rebeldia, né? Mas eu acho que foi um processo, né? Tinha que acontecer. Eu acho que tudo na nossa vida coopera para o nosso bem. Pô, eu Exatamente. fui pro baile funk, já briguei, pô, saí correndo de shopping, mano, tantas e tantas loucuras. Mas foram coisas que me fizeram amadurecer, né? Exatamente. Hoje eu conto essas histórias para os meus alunos assim, rindo. Até recentemente, uma página no Instagram publicou uma foto minha, né, cara? Assim, lá do passado. Cidade de Deus, China, meus alunos rindo pra caramba. Eu vi essa foto. O professor e tal. E é legal as pessoas, né? Um aluno falou pra mim, pô, professor, que maneiro, né? Pô, desde aquela época aí o senhor já era líder, era representante de galera. Pô, hoje o senhor é um representante do jiu-jitsu e tal. Então, levar inspiração para as pessoas, principalmente para os mais novos, através do nosso testemunho de mudança de comportamento, é fundamental. As pessoas, elas estão cansadas de hipocrisia. Aham. As pessoas estão cansadas de mentira. As pessoas estão cansadas de serem enganadas. As pessoas querem a verdade, né? Não vou entrar no mérito político, é um assunto que eu nem gosto de falar, mas as pessoas estão cansadas de ouvir tantas coisas, de ouvir promessas, né? As pessoas querem ver coisas reais. Concretizadas. Exatamente. E, poxa, ela vê a galera vê, né? Pô, um professor da comunidade, pô, que hoje consegue formar atletas, viajar pelo mundo, ajudar pessoas. Pô, mas quem era esse professor? Não, o professor é cria da favela, pô, o professor, pô, era correria, pô, o professor lavava carro e tal, pô, é maneiro. Então, assim, é essa mudança, né? A mudança de princípios. Pô, você não quer briga, você quer paz. Sim, Você é a favor da família, você é a favor daquilo que é correto, da honestidade. exatamente. Aconteceu um fato bem interessante, assim. E hoje você é um destaque para uma coisa positiva, né? Isso é muito bom, né? Muito melhor, né? Eu tava indo para uma competição e eu entrei no ônibus, né? E eu fui lá pro fundo do ônibus. E, e aí passou num ponto, num determinado lugar, e a porta abriu e subiu uma galera por trás. Tinha uns alunos meus subindo por trás. Cara, quando eles me viram assim, eles abriram. Não, não, valeu, professor, a gente vai pagar, a gente vai pagar. Aí foram lá, né? Voltaram na roleta para pagar a passagem, porque terminou de entender que, não, o professor não ensina isso, cara. A gente não pode dar calote. Dar calote é errado, cara. A gente tem que fazer o certo e tal. Então, assim, você passa a se tornar uma referência de coisas Cara, boas, teve né? até um fato assim, sempre fiz os stands nas competições, vocês estavam sempre lá presentes, né? E alguma criança ali ligada a vocês pegou alguma coisa do meu stand sem que eu tivesse visto. E eu tava lá de boa, daqui a pouco vocês voltaram. Vocês falam, devolve. Não foi isso que eu te ensinei. E desde lá eu falo, cara, esses caras, eles têm uma missão muito difícil com essa criançada aí, que sei que não é fácil, entendeu? E vocês não tiram o olho ali de cima, vocês têm conseguido fazer, assim, através desse trabalho já de anos, né? Com que elas tenham essa contextualização da educação, né? Dos valores, dos princípios. E isso
se prova até através de vocês, porque como eu te perguntei aqui, isso mudou a vida de pessoas que participavam ali da mesma geração que você. Hoje alguns estão dando aula fora, Sim, entendeu? Muitos hoje vivem de jiu-jitsu e é uma coisa legal porque hoje eu sei que você se tornou um cara muito maior no jiu-jitsu do que você era quando eu te conheci. Você nem era faixa preta quando eu te conheci e hoje você é um cara assim, pô, extremamente conceituado aí no meio, né? Tem alunos campeões e mesmo assim você não perdeu sua essência, você continua dentro da comunidade com a sua academia lá, mesmo já tendo uma pontinha até no exterior, entendeu? E você continua fazendo o trabalho onde você sempre esteve, dentro do teu chão. Isso aí é uma coisa que, assim, a gente sabe que isso aí não é por dinheiro, isso aí é realmente uma exatamente. missão, é um dom. Eu acredito muito nisso, né? Agora, semana que passou, a gente teve a primeira reunião do ano com os professores, né? Hoje eu tenho um time de professores, né, formados pela gente, que dão aulas ali em Jacarepaguá, até em outras cidades, né? O trabalho está crescendo e tal, então eu tive a primeira reunião. E eu troquei essa ideia com os professores, né? Comecei a reunião falando: esse não é o nosso emprego, mano. Esse não é a nossa profissão. Essa é a nossa missão. Então eu encaro, sabe, quando eu subo assim, né, minha academia no segundo andar, cara, que eu pego o meu kimono, boto o kimono, amarro a faixa, que eu cumprimento, entro no tatame, cara, é um privilégio, sabe? É uma honra muito grande. Eu tô cumprindo a minha missão ali. É lógico que eu vou ensinar jiu-jitsu, eu vou ensinar os fundamentos, passar guarda, raspar, quedar, eu vou ensinar essas coisas. Mas ali eu tenho o privilégio de cumprir a minha missão, de levar uma palavra de fé e de esperança para a galera. E eu quero que os meus professores façam também isso, da mesma forma. Né? Uhum. E assim a gente vai mantendo o nosso legado. Hoje a gente tem uma academia nos Estados Unidos, né? Tem a TMD House na Califórnia, que é o meu primeiro faixa preta que está lá, o Vitão. E muita gente, pô, vê assim, pô, tá nos Estados Unidos e tal, tá com a grana. Mas eu costumo dizer que tem a história por trás do Instagram, né? Sempre tem. E o Vitor foi um moleque, pô, que pagou muito preço, dormiu na academia, recém-casado, dormia num lugar que não tinha nem lugar para tomar banho, mano. O moleque acreditou no propósito e a gente fez isso por uma missão, porque a gente queria ter uma base para quando os alunos fossem lutar fora, a gente não passar o que eu passei lá no começo, de ter que dormir no tatame, comer macarrão instantâneo, passar maior perrengue para poder lutar nos Estados Unidos. Hoje a gente tem uma base lá, graças a Deus. Mas eu até respondi essa pergunta recentemente pra uma pessoa, né? Pô, Márcio, mas por que que tu mora na Cidade de Deus e tal? Falei, irmão, eu não posso defender uma terra que eu não estou presente. Senão eu não vou ter prazer de defender, eu não tô lá. Então eu defendo uma terra que eu tô lá. Então quando tem tiroteio, eu escuto, porque eu tô lá. Quando tem um problema, uma enchente, alguma coisa, eu tô lá. Eu sinto na pele o que os meus alunos estão sentindo. Então eu defendo um lugar que eu tô lá, mano, entendeu? Então, assim, é muito fácil a gente falar de teoria. Então, não é teoria, como eu falei, as pessoas estão cansadas disso. Então, eu falo da comunidade porque eu tô na comunidade. Isso é um assunto até que me irrita às vezes, né, nas redes sociais. Eu vejo aí umas pessoas falando de favelado, falando de favela. Mas, mano, tu não mora lá. Tu não tem o direito de falar. Tu não tá lá, tu não sabe o que que é estar lá. Tu não sabe o que é acordar, dormir lá. Então, para falar da favela, tem que ser da favela. Cara, isso até é uma coisa que eu falo. Cresci no bairro da Ilha, frequentei comunidade, né? Nunca morei, mas tenho amigos que são meus amigos até hoje. Andei junto, frequentei, até já dormi. Mas assim, é diferente de morar também, entendeu? Mas embora eu não tenha morado, né? Passei por algumas coisas que são inerentes ali. E assim, todas elas, todas, seja de qualquer ordem, a falta d'água, como tem um amigo aqui na ilha, meu amigo que é presidente de uma associação de moradores, da gente estar parado, ele é presidente da associação desde 20 anos de idade, da gente estar parado, conversando, e hoje ele, isso foi 20 anos atrás, né? E hoje ele já é em outro patamar de vida, mas a gente às vezes conversa, a gente fala, cara, hoje tu tá trabalhando aí, mas eu te lembro ainda muito jovem, quando faltava água, às vezes, no meio da noite,
você largar o que você estava fazendo de lazer para lá meter a mão na bomba d'água lá para resolver, entendeu? Já passamos por outros tipos de riscos lá que coisas que aconteciam ali no momento e tinha que cada um correr, se esconder no seu canto, entendeu? Tudo isso aí, Mas só infeliz, passou por quê? infelizmente Porque faz parte. tava lá. Porque tava lá, eu não estava obrigado, entendeu? Exatamente. Entendeu? Dava para sair. Mas a gente, quando passa um susto, a gente pelo menos se coloca no lugar do outro. Exatamente. A gente consegue se colocar no lugar do outro e falar, pô, cara, se eu passei aquilo naquele dia já foi um negócio horrível. Imagina o cara que tá lá todo dia não tem nem pra onde fugir, entendeu? Isso aí, nesse aspecto, eu confesso pra você, eu sempre entendi a diferença. Sim, Sempre entendi. Mas justamente porque eu presenciava. sim, sim. Sempre entendi, né? E sempre agradeci por não ter que passar por aquilo. Exatamente. Embora a gente, como eu falo, a gente convive porque a gente tem amigos, então a gente acaba não deixando de, na medida do possível, tá com eles, né? A gente, Sim, quando pode, estar junto, tá? Isso é um assunto muito vasto. E o assunto aqui hoje, né? A gente precisa trazer coisas até para sim. melhorar essa situação. Exatamente. A gente precisa justamente, que é o que você falou, você tá lá lutando pelo lugar. E qual é a maneira que você tem de lutar por esse lugar? Mudar esse lugar? Começando pelas pessoas, né? Você tem que tornar essas pessoas Sim. mais capacitadas. Então agora sim eu vou entrar com o jargão do programa e vou te perguntar, Márcio, o que que é sagrado para você? Sagrado é aquilo que é o mais importante. Aquilo que tem valor para você. Jesus disse que aonde está o seu coração, ali está o teu tesouro. Então, algumas coisas são sagradas. Família é sagrada, ninguém mexe. Intocáveis. E cada um tem aquilo que é sagrado, aquilo que é de suma importância. Os meus alunos, ninguém encosta. Eles podem estar errados, feito isso que aquilo. Eu bato, ninguém bate. A minha academia é sagrada. Academia é lugar de transformação. Então, sagrado é aquilo que a gente tem de mais importante, aquilo que a gente dá valor, aquilo que a gente reverencia, aquilo que a gente entende que o nosso coração, né, tá preenchido daquilo. Certo. Deixa eu pôr mais uma pergunta aqui. Tá. Uma coisa que eu até conversei com você. Cara, o uso das redes sociais hoje, né? Ele, ao meu ver, né, não é usado com um propósito positivo. Ele não é usado de maneira a edificar, de fazer o bem, de trazer valor, agregar conhecimento e mudar a vida das pessoas, como eu vejo poucas pessoas fazendo, né? Você é uma das raras exceções. E como é que você enxerga isso? Porque assim, a gente vê muito essa questão hoje de abordagem, até às vezes de parceria de empresas e tal, que as pessoas se limitam a fazer coisas bobas, fúteis, entendeu? É uma dancinha, é, sabe, é uma bobeira ali que, sabe, ela passa ali um segundo, de repente faz a pessoa rir, mas Sim, não tem não deixa um sim, legado, sim. ela não traz essa transformação que a gente hoje fala aqui. E como é que você conseguiria descrever assim a melhor forma de instruir as pessoas para que elas usem o jiu-jitsu como ferramenta de mudança, ferramenta de transformação e de crescimento pessoal? Então, isso é um assunto que ultimamente eu tenho falado muito com os meus alunos, né? Porque tem um ditado popular que diz que quem não é visto não é lembrado. Vírgula. Como você quer ser lembrado? Exatamente. Porque eu tenho muitas alunas meninas, né? Eu não sei se eu sou o mais, mas se eu não sou o mais, talvez seja uma das academias que tem mais meninas no Rio de Janeiro, é a nossa. A gente tem muitas meninas, né? Moças, adolescentes, tem muitas meninas. E recentemente a gente trocou uma ideia, né? E eu falei assim: vocês querem ser lembradas pela sua foto de biquíni ou pelos títulos que você ganhou? Você quer ser lembrada pelas directs que você recebeu do monte de Zé Mané? Ou você quer ser lembrada pelas empresas que te procuraram porque querem te patrocinar? Então,
Você tem que cuidar daquilo que você posta no seu Instagram, no seu TikTok, nas suas redes sociais. Então, eu acredito muito que a rede social, as mídias sociais é o grande futuro do marketing, é uma realidade do marketing, né? Recentemente eu entrei em contato com uma empresa buscando patrocínio para alguns alunos e um dos quesitos que me pediram professor, manda para mim o link do Instagram dos atletas. Exatamente. Eles querem ver isso. Então, a gente precisa... O currículo só por si só não fala mais alto. Não fala mais alto. Não fala, porque você pode ser um campeão, mas você é um mau caráter. Exatamente. E aí, se a minha empresa tem valores, eu não quero agregar a minha empresa a você, porque você não tem os valores que eu acredito. Então, os atletas e os professores e as academias, as pessoas, principalmente, eu vou falar assim até um pouco mais abertamente, principalmente a galera da favela, precisa entender que a mentalidade tem que mudar. Não basta porque eu ganhei ali e postar uma foto com uma medalha, aí bota uma música tocando um monte de palavrão. A empresa tal que pode te ajudar, ela vai olhar aquela foto ofensiva, aquela música ofensiva e ela não vai te patrocinar. Então, assim, você passou uma mensagem ruim, mesmo tendo sido campeão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente escreve, fazer uma boa publicação, buscar os melhores horários. A gente precisa escrever corretamente. Que isso, Márcio? Claro, pô. Uma vez um amigo meu falou assim, pô, Márcio, ultimamente você anda muito Nutella. Pô, tu fala de falar certo, de andar bem vestido. Pô, meu irmão, pô, bichão, parada sangue no olho, casca grossa. Falei, irmão, passou essa época. Hoje a gente precisa mudar a mentalidade. Hoje eu preciso falar correto, eu preciso ter uma boa dicção, preciso ter um português correto, preciso me apresentar direito. Eu não posso, receber, eu fui convidado para receber uma homenagem na Câmara dos Vereadores. Pô, vou para lá de bermuda e camiseta, vou chegar lá falando, ei, valeu, rapaziada, nós foi, nós vai, nós vem, passa a visão. Eu não posso fazer isso. Porque aí, abrindo mais, né, escancarando um pouco mais, pô, mano, já mora na favela. Preto, pobre. Mano, aí tu vai aparecer lá com cabeça amarela. Pô, mano, Bigode louro. Aí, mano, não dá, cara. Entendeu? Tem que mudar a mentalidade. Não é preconceito, não. É questão de se colocar direito. De querer coisas grandes. E me portar como uma pessoa que quer coisas grandes. E só que nisso tudo, a gente vai melhorando também o comportamento da galera, entendeu? Sim. Então é muito legal você ver, entra no Instagram, né? Eu tenho vários atletas, pô, tu olha o perfil de atleta, entendeu? Posta de alimentação, tem uma fotinha lá abraçado com a família, são coisas decentes, coisas dignas, que aí o patrocinador olha, pô, caramba, pô, esses valores aqui, eu quero botar minha marca aqui. E aí você ganha também. Então, assim, eu costumo dizer, eu tenho falado muito isso na minha academia, eu falo com propriedade sobre esse assunto, sabe, Paulo? Porque eu trabalho com jovens da favela. E é uma geração, assim, que eu acho que tá muito superficial, sabe? Uhum. A galera não lê, mano. A galera não lê, a galera não estuda, sabe? Não tem como. Por exemplo, eu sou professor da Gabi Peçanha, né, cara? Que hoje é uma realidade no jiu-jitsu mundial. A garota é bicampeã mundial peso absoluto, 4 vezes campeão do World Pro. Pô, é uma realidade. Já falei pra ela, né? Hoje ela fala muito bem, graças a Deus. Mas tem que falar inglês, pô. Porque tu vai dar entrevista em inglês. Isso até é uma das perguntas que eu tenho aqui para fazer para você, Então, né? assim, isso tem a ver com as nossas redes sociais, com aquilo que a gente posta, sabe? Então, é muito importante a molecada, desde pequeno. Eu falo também, assim, com tranquilidade, porque eu sou pai, eu tenho um menino de 14, um de 12 e um de 10. Então, assim, eu sou pai de adolescente. Mano, tem que cuidar da rede social, entendeu? Parar de postar besteira. Tem que cuidar disso. Isso é importante. Isso é fazer a diferença. E aí você começa a ganhar, com certeza, quando você passa A rede nessa social linha aí. agora tem até quase que assim, tu pode comparar com o que a gente fazia de besteira na rua quando a gente, Sim, na nossa época.
Hoje eles fazem besteira Sim. na Não, rede você social. vê, Paulo, assim, me permita falar sobre isso de mais uma vez. Algumas empresas hoje, no currículo, quando você vai preencher a ficha, ela coloca lá, rede social. Você tem que botar o teu arroba lá. Porque a empresa quer ver, entendeu? Então, assim, não tem jeito. Só que aí tem aquela questão. Você não pode ser um personagem, mano. Na rede social você é uma coisa e por fora você é outra. Não, você tem que ser, Uma hora a máscara vai cai. cair. Entendeu? E aí você vai passar vergonha. Isso não pode acontecer. Você tem que ser o que você é na rede social, você é na vida. O que você prega na rede social, você prega na sua vida. Independente de religião. Tô falando de É, postura, de isso aí é postura na posicionamento. vida, é conduta, Exatamente. entendeu? É conduta reta. Porque é o que eu falo pra muita gente, assim, que convive comigo. Eu falo, irmão, olha só, eu só trabalho com a verdade. Quando os caras falam que eu tô mentindo sobre alguma coisa, eu vou lá e falo, irmão, você não fala que eu sou mentiroso. Eu vou lá e dou um jeito de provar. Hoje você testemunhou um fato aqui que você talvez não esperasse. Você viu. Eu já talvez tinha te falado algo sobre isso, mas hoje você viu na prática ali como é que as coisas se encaixam. E eu, eu tenho até percebido que através dos meus vídeos, muitas coisas que eu converso com as pessoas, Sim, clientes meus, principalmente contando coisas da história, hoje com os meus vídeos eu provo. Porque eu trago todo mundo que participou daquilo ali, sim, sim. entendeu? E o que é legal disso? É das pessoas verem, caraca, o Paulo fala aquilo ali toda hora ali, eu achava que era história de vendedor ou algo do tipo, e os caras hoje falam, não, cara, o cara tava falando a verdade. Ele viveu aquilo, ele teve aquela emoção, aquele sentimento, Sim, ele passou por aquilo e pensou em como ele poderia fazer para ajudar as pessoas, como aquilo ali, né, im- impactou ali dentro do coração dele, ele foi tentar se aprofundar para resolver, entendeu? Não podemos fazer tudo por todo mundo, né? sim, Teve até uma vez que você citou a Gabi, né? A Gabi, ela sempre nos pedia assim: tio, me dá um boné. Ela era uma criança. sim, E eu falava: caraca, Márcia, eu não sei como é que eu reajo a isso. Eu gostaria de fazer uma coisa por ela, mas eu não sei. E aí você fala: ah, não, se quiser dar um negocinho pra ela, mas ela vai ficar feliz, mas. Eu falo: pô, mas eu não vou estar mudando a vida dela. Eu sempre falei isso contigo, né? Eu falava: pô, mano, eu queria fazer uma coisa maneira, mas tem muito. E assim, uma vez ela já campeã, eu citei isso pra você e você falou: cara, ela ainda precisa. Aí eu falei assim, cara, mas eu prefiro fazer hoje pelas que estão começando, porque pelo menos ela já tem alguma coisa, entendeu? Hoje eu prefiro pegar as crianças que estão bem no início, como ela estava naquela época, né? Pra fazer novas sim, Gabis, entendeu? Porque querendo ou não, ela já tem alguma sim, coisa. sim. Pode não ter tudo, mas já tem alguma coisa, assim. E esse exemplo ficou pra mim, né? Como eu falei hoje mais cedo, ficou engasgado ali, entendeu? Eu queria realmente trazer essa mudança, quero ainda, quero poder ir muito além do que eu já faço hoje. Eu acho que o que eu faço hoje é o que eu posso, é o que dá, entendeu? É até às vezes sacrificante, mas eu queria poder fazer muito mais. Se Deus me abençoar um dia, eu farei. É, mas isso aí é uma coisa que não veio de graça. Ela veio com várias porradas que eu tomei, entendeu? O impacto das situações fazia, fazia eu refletir depois. A gente estava ali, ó, fazendo stand de campeonato no Sim, sol, na chuva, no temporal, vendo todo tipo de gente passar por ali, criança, adulto, entendeu? Todo tipo de gente. E cada um transmitia pra gente uma lição, entendeu? E aquilo ali era observado. sim, Pô, eu lembro até hoje, quando você me chamou pra. De diversas vezes que você me fez convites para participar das competições que você fez. Teve uma que foi na escola, lá no Dia das Crianças. sim, Com um sol escaldante, calor do caramba. E assim, aquele dia tinha muitas crianças, muitas mesmo. Assim, acho que eu nunca vi tanta criança num ambiente como eu vi naquele dia. E assim, toda hora era uma coisa que fazia a gente se emocionar. E assim, a gente sempre fazia alguma coisinha, tio, me dá um chaveiro. A gente às vezes, toma. Ah, tio, eu não tenho dinheiro. Vai. Então, assim, essas coisas mexiam muito com a gente. Não tem como tu não se comover, sim, entendeu? A criança tem um poder de fazer você se sensibilizar. E você vê as crianças hoje se encaminhando ali num quadro de atletas, onde a vida do esporte é cara, né? Você tem um esporte que não é barato. Pagar para entrar na competição é sim, caro, entendeu? E como que
você lá atrás, hoje a gente já sabe como é que está acontecendo. Tem a rifa, tem a questão da vaquinha, entendeu? Tem várias formas da pessoa hoje se movimentar, mas anos atrás não tinha quando você começou. E eu queria saber de você, naquela época, lá 10, 12 anos atrás, como é que tu estava fazendo naquela época para organizar para levar essa garotada? Como é que isso foi evoluindo até chegar em conseguir levar para fora do Brasil? Conta um pouquinho disso aí. Então, eu não gosto muito de falar disso, né? Porque ah, era algo que eu tinha que fazer, né? Eu não me arrependo, não. Hoje são menos, né? Hoje só faltam 3. Mas eu cheguei a ter empréstimo em 9 bancos. 9 bancos diferentes. Ah, eu comecei a trabalhar de árbitro. Eu não recebia diária de árbitro. Eu trocava por inscrição. Já vendi coisa de dentro de casa. Mano, eu fiz muita doideira. Porque eu tinha que fazer, cara, sabe? Ninguém ia fazer. Ninguém olhava para uma equipe pequena da Cidade de Deus. Ninguém olhava pro faixa roxa, pro faixa marrom, tá ligado? Que não era conhecido, eu nunca fui um grande atleta. Eu era atleta Verdade, esforçado, né? verdade. Então ninguém olhava para mim, ninguém me dava atenção. A Infight, a equipe que eu pertenço, né? Que eu amo, a Pantera Negra. Um abraço pro meu mestre Rogério, te amo. Obrigado por tudo. A Infight, ela teve um momento áureo, né, ali no início dos anos 2000. A gente foi vice-campeão mundial com o Edson Diniz. O Edson perdeu a final do Mundial pro primeiro gringo campeão mundial, que foi o BJ Penn, né? Eu choro, é de chorar quando lembro daquela luta, né? Que a gente ia ser campeão do mundo, cara. E quando eu falo a gente, porque é a equipe, né, cara? É a gente. E aí o Edson perdeu a final, cara, e o BJ Penn foi Ninguém é campeão. campeão sozinho, né, Márcio? E o BJ Penn, né, UFC, cara, pô, sinistro. Maior sangue bom, gente boa demais. O BJ Penn foi campeão mundial. E depois veio a geração do Pablo, o Borcão. Depois a gente teve o Lucas Vale, Lucas Vale. né, que hoje está nos Estados Unidos, é meu irmão. Lutou muito contra o Lucas Araújo, que era um dos meus primeiros atletas que eu apoiei, né? O Lucas Vale, de faixa roxa, foi pro The Team da Copa Pod, foi aqui na ilha, aqui gravado, né? Foi pra gente, né? A gente tava voltando a brilhar, né? Mas aí o Lucas se envolveu em dar aula e tudo mais. E aí, cara, o meu mestre muito ocupado com muitas coisas. Cara, eu não queria deixar minha equipe ficar apagada, sabe? Não era justo com a história da Infight. E eu assumi essa bronca. O mestre Rogério sempre me deu carta branca para trabalhar, me ajudou sempre na medida do possível dele, que o mestre correria pra caraca. Né? Pra quem não sabe, o mestre lava até tapete, tem uma lavanderia de tapete, mas chamou a correria, até hoje é. Só fala, o Rogério é playboy. Pô, não é não, cara. O Rogério é correria. E eu assumi essa bronca do time de competição, sabe? Assim, e comecei a botar pra quebrar com as crianças. A minha primeira geração, né, que era a Gabi, Tuca, Vitor, Eric, Carlos Alexandre, Max Leonardo. Hoje todos faixas pretas, né? Eu lembro do Max Leonardo. Do lembro Max, dele de faixa azul. Isso, e o Max hoje é um árbitro, né, cara? Isso aí que é legal, porque como eu trabalhei nos eventos, cara, eu vi vários chegando na faixa preta, assim, e assim, pô, os moleques foram se tornando árbitros, foram se tornando professores. E hoje eu vejo, caramba, cara, às vezes eu vi criança. Sim. Ou quando não criança, eu vi adolescente Sim. novo. Isso aí é maneiro. Esse Max já era um pouco mais velho, mas assim, mas eu lembro dele de azul, de roxa. Então, poxa, aquela geração, ela começou a fazer barulho, né? Porque, cara, eu comecei a escrever no campeonato 40 crianças. Isso eu tô falando de 10 anos atrás, cara. Então, um professor com 40, 50 crianças num campeonato. E como que a gente chegava no campeonato? A gente chegava todo mundo junto, pegava os 600 ali na Cidade de Deus. Meu irmão, tambor. Cara, chegou os favelados da Cidade de Deus. E a molecada começou a fazer barulho, aí a gente começou a chamar a atenção.
né? Porque começou a aparecer os resultados, a Gabi começou a ganhar as coisas na amarela, na laranja, né? Mas ninguém olhava, mano, ninguém ajudava, né? Tem 3 pessoas, sabe? 3 pessoas. E eu sempre falo dessas 3 pessoas, sempre falo, né? Na verdade, são 4 pessoas, 4 pessoas, né? Além do mestre Rogério, de 4 pessoas de fora, né? Que me ajudaram, né? Sem demagogia, uma foi você, né? Que apoiava meus eventos pequenininhos dentro da escola, aqueles eventos serviam para me pagar a inscrição. Teve também lá naquele clube lá de No Jacarepaguá. Jacarepaguá Tênis Clube, É. né? Pô, me dava boné, me dava camisa. Às vezes eu pegava a camisa, camisa maneirona, eu vou ficar pra mim. Não, eu fazia uma rifa, pô, perdi a camisa. Era só ter me falado. A Leninha da Stone, cara, que com toda a correria dela, ó, eu posso te dar 10 camisas. É o que eu posso, não Tá tem. valendo. Pô, mas era bom pra caramba. O Serginho Miranda, da GFT Merck, que é um cara que me abriu porta para arbitrar, sabe? O meu primeiro campeonato, ele pegou o carro dele e me levou, cara, para pegar balança, tatame, Aliás, deixa eu sabe? só fazer um parênteses aqui. Seu Serginho, a gente tá um tempo afastado um do outro. Em breve eu quero o senhor aqui também, porque o senhor foi um cara que me abriu muitas portas também. É. Eu fiquei muito forte em Jacarepaguá por causa dele, de você. O Serginho é um cara, Entendeu? cara um líder, né, cara? Marquinhos Moraes também. Me ajudaram muito. Eu admiro muito o Sérgio como gestor, né? Admiro de verdade. E é um cara que me abriu porta para arbitrar quando eu comecei a arbitrar, né? Mesmo eu não tendo experiência, assim ele bancava, né? Não, vou botar o Márcio. Entendeu? Que ele era coordenador. Exatamente. E ele bancava, né? Mas eu sabia que ele fazia para me ajudar, entendeu? O Fábio Andrade, que é um cara que é a minha inspiração, né? E eu não posso deixar de falar, hoje eu trabalho com ele, mas não tem nada a ver com bajulação, né? Eu nem curto isso, que é o Rogério Gavazza, da Federação Desportiva. Que eu já cheguei para ele várias vezes e falar assim, ó, presidente, o negócio é o seguinte, tem 40 atletas inscritos, só tenho 20 inscrição aqui, só tenho dinheiro para 20. E aí, não sei, vê o que o senhor faz por mim. E ele, não, beleza, tá de boa. Entendeu? Então, assim, um cara que acreditou muito em mim, entendeu? Me deu oportunidade para fazer o que eu faço hoje. Inclusive, assim, se for o Gavazza também já me abriu muitas portas, sabe que eu fiz evento? Sim. Sou muito grato a 3 presidentes de federações aqui. No caso, um não é nem presidente, mas é a Quênia. O outro é o Gavazza e Kleiber Maia, que sempre me ajudou. O Kleiber tinha uma parada muito legal que, não muito diferente do que você tá falando aí. Eu falava, Kleiber, eu tenho uns atletas aqui que eu apoio, eles me pedem inscrição. Dá pra gente fazer alguma coisa? Ele falou, cara, vou fazer um valor diferenciado para você poder fazer o apoio. Então, assim, eventualmente a gente fazia ali aquela cobertura da inscrição para poder ajudar essas pessoas. Eu vou ser muito sincero, sabe? Sem demagogia. Eu conheço o Kleiber, né? Trabalhei com o Kleiber. Arbitrei na SAF muito tempo. E num contexto geral, cara, eu me dou bem com todo mundo. E eu sou muito grato por todos os presidentes de federação do Rio de Janeiro que colaboram para o jiu-jitsu crescer. Todo mundo ajuda os projetos sociais e ajudando os projetos, ajudando a favela, tá me ajudando. Então, eu acho que isso é muito importante ficar isso claro. Então, essas pessoas, cara, que me ajudaram, né, cooperaram para a formação do meu caráter, são pessoas que eu tenho muita gratidão, entendeu? E aí, eu assumi a bronca, mano, de fazer o meu time crescer. E a gente foi trabalhando. Mano, a Copa Jacarepaguá, o Serginho já cansou de me dar inscrição também. Eu ganhei Monstra eu também. ganhei a Copa Jacarepaguá, né, 3 vezes com uma equipe, né? E fui maneiro pra caramba. Uma vez eu sei que eu ganhei, porque o Serginho fez eu ganhar, porque ele desmembrou a GF entre filiais. Porque a GF entrava em peso e não dava pra ninguém ganhar, exatamente, né? Não tem como. Eu acho que é a maior equipe do Brasil hoje, naquela época, tipo assim, ela tava muito absurdamente desproporcional do resto, entendeu? Não, sim. E aí ele desmembrou, né? E aí eu ganhei. Na Copa dele ele fazia isso, né? Ele não deixava entrar, cada um entrava pela sua bandeira ali. Aí eu ganhei, cara. E a torcida, assim, a minha galera invadiu, porque é perto de casa, né? Porra, e todo mundo ali com troféu e tal.
Aquilo foi muito importante pra gente. Então, irmão, eu fiz muita loucura pra botar a galera pra lutar. Muitas mesmo. E eu não me arrependo de nenhuma delas, sabe, irmão? Porque eu tinha que fazer. Tem coisas que você tem que fazer, tem coisas que tá na tua mão. E eu olhava pras crianças e elas me olhavam tipo assim, tio Márcio, e aí? Vamos lutar ou não vamos? E o que eu vou fazer? Vamos, pô, vamos dar o jeito. Entendeu? Eu não podia ficar esperando alguém fazer alguma coisa por mim. Então, agradeço a minha esposa, Tatiane, né, que me entende, sempre me apoiou, né? E eu saía de casa com a pasta, e ela, tu vai aonde? Eu falei, pô, vou no banco. Ela vai fazer empréstimo, filho. Eu falei, pô, não tem jeito, tem campeonato, não tem dinheiro, vambora. E aí, graças a Deus, hoje o cenário é um pouco diferente, né? Graças a Deus. Hoje a academia ela tem patrocínio, né? Tem pessoas que nos apoiam, tem os atletas que já são patrocinados, né? Pelo histórico, pelos resultados que ele tem. E são atletas que ajudam as crianças, né? Hoje a gente trabalha com jiu-jitsu e abre portas para os alunos trabalharem com jiu-jitsu, jiu-jitsu escolar, jiu-jitsu recreativo. Isso é até uma coisa que eu queria te perguntar e deixar claro. Você realizou os sonhos de muitas pessoas, né? Você fez elas conseguirem ascensão. Algumas já mudaram suas vidas, mas eu vejo que muitas delas ainda estão lá ajudando dentro da comunidade, dando aulas. Outras limpando, porque eu já vi campeã ali limpando, hein? Então, assim, é um negócio que eu falo. Como é que tu faz isso, Márcio? A pessoa que tá lá em cima, tu ainda faz ela ter a cabeça no lugar e os pés no chão. Aquele ditado, né? O exemplo arrasta. Eu não abro mão. Eu tenho uma parada lá que eu ensinei para eles, né? Recente, que é uma terapia minha. Quando você. Sabe quando você sabe que a soberba tá te pegando? Então, você vai pegar uma esponja, um bombril, um detergente. Você vai entrar no banheiro, você vai sentar na frente do vaso e você vai lavar o vaso da sua casa. Terapia para soberbo, lavar vaso sanitário. Eu faço isso até hoje. Quando eu vejo que eu tô muito poderoso, calma aí, vem cá. Vai lá no banheiro. Vai lá limpar lá. Esquece de onde tu veio, não. E a galera vê isso, né? Ontem, por exemplo, teve uma competição, né? O início da temporada aqui no Rio. E eu botei os juvenis para lutar, a galera que trocou de faixa agora. Eu tô com um projeto para 2024 de levar 20 juvenis pro Campeonato Mundial, né? Hoje eu tô com 11, mas na virada do final do ano agora eu vou completar mais 9, vou ter 20 juvenis. E a minha ideia é ficar entre as 3 primeiras equipes do juvenil no Mundial de 2024. E trabalhar com planejamento, né? E ontem lancei 4 juvenis para lutar. Cara, a Gabi, ela ficou o dia todo no ginásio comigo. Sabe, ela gritou por todo mundo, ela foi pro pódio tirar foto com as crianças, ela orientou, sabe, ela deu água, ela ficou o tempo todo lá. Ela já tá como se fosse um Márcio versão É, feminina. ela foi dar o apoio Eu vejo para isso todo bastante. mundo. Então, a gente não pode perder a essência, não pode esquecer quem a gente é. Não pode deixar de limpar tatame, não pode deixar de limpar banheiro, porque, como a Bíblia diz, a soberba precede a É ruim. queda. A gente não pode ser poderoso, a gente tem que abaixar a cabeça. Então, tem uma frase muito legal que eu tenho escrito bastante nas minhas redes sociais. Não seja um Zé Ruela, seja um sangue bom. Para todo mundo entender. Seja sangue bom, mano. Seja de boa, ajude as pessoas. Eu acho que isso a galera tem entendido, porque vê que eu faço isso até hoje, né? A gente saiu no final do ano, foi muito maneiro. Eu recolhi uns brinquedos, né? A gente ganhou um dinheiro que trabalhou fora, né? Arbitrou. E a gente fez uma grana e tal. Falei, pô, vamos comprar brinquedo para distribuir na favela no Natal? Pô, vambora e tal. Compramos um gorrinho de Papai Noel, saímos de kimono na rua distribuindo. Cara, foi todo mundo. Entendeu? Foi os atletas campeões todo pra rua E esse distribuir. negócio de ser sangue bom que você fala, tipo assim,
A gente sabe que existe toda uma questão de competitividade entre as academias, né? Pô, até de repente uma vaidade de cada um com suas equipes. Mas eu acho que, assim, Jacarepaguá dá um exemplo em contrário até a outros lugares, porque eu vejo ali, de certa forma, essa questão até de um ir ao evento do outro, Sim, né? Eu vi isso na prática ali. Falei, cara, aqui é diferente. Aqui os caras, um faz o campeonato aqui, vem todo mundo. Faz ali no outro bairro, vai todo mundo. E eu pude ver isso porque eu tava trabalhando lá. não, E isso aí, pô, eu falo, cara, os caras dão um exemplo que, pô, todos deveriam seguir de se ajudar. não, assim, tem até uma questão de respeito, né, cara, de hierarquia. Eu acho que o Serginho é a maior academia de Jacarepaguá, né? As filiais que ele tem, é um cara mais velho que tá lá, é um faixa preta mais antigo. Ah, cara, e eu não faço absolutamente nada que esbarre com o calendário dele. As coisas que ele faz, eu procuro participar, né? Os eventos que ele faz, eu procuro participar. O primeiro evento dele, quando tava, liberou da pandemia, que fez na Praça da Merca, ele fez aberto, ao céu aberto. Eu fui lá com a galera, botei lá os alunos. Então, assim, cara, eu procuro estar sempre junto. Quando eu faço meus eventos, ele tá junto Verdade. também, entendeu? Então, eu acho que essa parceria ela é muito importante. É lógico que cada um quer defender o seu time, Sim. isso é normal. Sem perder as características individuais, né? Eles, todos vocês no caso, fazem ali esse papel de ajuda mútua. Isso Exatamente. aí você vê na questão da competição, um vai na competição do outro. Na questão da arbitragem, Sim, todos foram se arranjando para se ajudar ali, sim, de, sim, de, de entrar no quadro de árbitros, sim, entendeu? E assim, as coisas vão caminhando melhor quando você age em comunidade, com né? certeza. Sem pensar assim, pô, cada um vai pro seu lado e que se dane, entendeu? Não, isso é ruim, né? De certa forma, você vê, todos dali tiveram sucesso. Até eu te falar, até dentro da Cidade de Deus, né? O Thiago Marreta, atleta do UFC, o Thiago é meu camarada, a gente se conhece, né? A gente já trocou ideia algumas vezes. Hoje o Thiago mora nos Estados Unidos, mas ele tem academia na Cidade de Deus, CT Thiago Marreta, que tem jiu-jitsu. Cara, e a gente se fala normalmente, entendeu? Ele comenta minhas paradas, eu comento as paradas dele, eu mando mensagem no WhatsApp dele, ele manda mensagem pra mim. Então, assim, eu acho que aquele lance, sabe, de rivalidade agressiva, cara, eu acho que isso ficou passado, acho Você que até viu falar isso com as crianças hoje. Eu sim, perguntei aqui, você estava acompanhando. Perguntei como é que é o convívio de vocês com crianças de outras é, academias? Vocês exatamente. interagem, vocês É, ajudam um ao outro? devido os resultados que a gente tem e as redes sociais, né? Muitas pessoas nos pedem para ir na nossa academia. Muitas. Pô, tio Márcio, quero ir aí. Pô, tio Márcio, meu sonho é conhecer a Gabi. Eu posto muito treino, né, da academia, faço muito Reels, Stories. E as pessoas, pô, tio, eu quero conhecer. Pô, mas tio, eu quero ir no treino das 5 da manhã. Né? Faz as loucuras que eu faço na academia, o pessoal quer participar e tal. E aí eu sempre respondo todo mundo. Pessoal, eu demoro um pouco, mas eu respondo todo mundo. E sou eu mesmo, pessoalmente, não é robô, não é ninguém. Então, eu respondi a pessoa, a pessoa falou: é o Márcio de Deus? Não é um robô? Eu falei: não, cara, sou eu. Eu tirei uma foto, falei: sou eu que estou aqui. A única coisa que eu peço peça pro seu professor. É verdade. Pede para ele. Eu passo assim, galera, ó, dia tal aqui a gente tem visita, pode vir. Até porque a gente tem o nosso planejamento de treino dos competidores, né? A gente não é ponto turístico, pô, a gente é uma academia de competição. Mas tem um dia que eu separo pra galera poder visitar, geralmente é sexta-feira, que é open match, é treino livre e tal. Ó, pode vir, mas por favor, pede ao seu professor. Não deixa de pedir, esse é o correto. É o que eu gostaria que meus alunos fizessem comigo, é o que eu quero que vocês façam com o seu. Então, às vezes, tem professor que entra em contato comigo. Fala, Márcio, tudo bem? Pô, tem um aluno meu aqui, cara, uma aluna minha que é fã de vocês e tal, ela pode ir aí? Pô, professor, cara, claro, pode, sem problema nenhum. Então, assim, isso é muito maneiro, né, cara? Assim, jiu-jitsu sem bandeira, né, cara? Eu acho que a gente tem que pensar, ajudar. Eu tava conversando agora ali com a mãe da Valeu. Lelê, né? Conversei com a Lelê também.
motivando ela, dei os passos para ela de como tirar o passaporte e o visto. Falei, isso aí, vambora, acredita, vai dar certo. Então, assim, Ela ainda não teve uma experiência internacional, né? eu contei para ela até uma experiência, né, que a gente já teve. Pô, ó, Márcio, eu quero pagar uma inscrição do aluno teu lutar lá fora. Aí eu fui no aluno, e aí, bichão, ó, tudo certo, tu vai conseguir e tal. Pô, mas não tem um passaporte. Não pode ir. Não fez o básico, Tem né? que estar preparado. Então, eu tô conversando. Então, assim, eu gosto de conversar isso com as pessoas, trocar ideia. Eu não quero nada só pra mim, entendeu, irmão? Se eu tenho, Mas um papo mais. se eu tô conquistando algum sucesso na minha academia, no meu trabalho, mano, eu quero compartilhar isso com todo mundo, entendeu? Talvez não funcione igual na sua academia, mas de repente tu tira alguma coisa que vai servir de bom pra você. Então, acho que essa troca ela é fundamental. Certo. Márcio, uma das tuas principais características, né? Você está falando aí sobre essa questão de ter falado para ajudar as pessoas e tal, mas é justamente assim, a oratória, os atributos motivacionais que construíram assim a tua trajetória, né? Como é que, já até te perguntei isso sobre a questão da responsabilidade de trazer a galera para pé no chão, você respondeu, mas me diz assim, cara, quando tu faz aqueles conteúdos que hoje, pô, explodem ali, eu vejo toda hora algum, como é que tu raciocina aquilo ali pra fazer assim, pô, hoje eu vou dar essa lição aqui, como é que Ah, isso aí é elaborado lá? então, na verdade, nada é combinado, né? Hoje, eu tenho pessoas que gravam as palestras, vamos chamar assim, né? Ou as preleções com os atletas. Muito obrigado, Gabi Peçanha, pelo celular que você me deu, que me proporciona gravar as coisas com muita qualidade, que o meu celular era horroroso. E hoje eu tenho um celular bacana que a Gabi me deu, né, de presente no Mundial, quando ela ganhou. Enfim, então, mas os primeiros vídeos que saíram, vou botar assim os 4 primeiros vídeos que saíram, inclusive o mais bombado de todos, que tem mais de 1 milhão de visualizações, que é o que é ser um faixa preta. Eu não sabia que estava gravando. Não sabia. Pensei que estava tirando foto e eu estou falando com os meus alunos o que eu falo sempre. Aí depois teve um outro vídeo que é Não Existe Derrotados. Cara, que esse aí foi, sei lá, explodiu tudo. Eu também não sabia que estava gravando. Por quê, irmão? Porque isso são conteúdos, são ensinamentos que eu faço diariamente para os meus alunos. Para mim é natural. Os meus alunos escutam isso constantemente. Teve um aluno que chegou para mim na sexta-feira e falou assim: pô, mestre, caramba, o pessoal fala muito dos seus vídeos e tal. Caramba, eu fiquei assim. Falei, pô, normal para mim, escuto o mestre falar direto. Falei, porque essa é a verdade. Então, assim, não tem um roteiro, sabe? É lógico que às vezes eu tô muito preso a alguns assuntos porque eu tô lendo aquele assunto, né? Eu tô estudando aquele assunto. Teve uma época que eu estava falando muito sobre escalada, sobre subir montanha, porque eu estava estudando o Monte Everest, descobri várias coisas iradas assim e trouxe vários conteúdos sobre o Everest. Recentemente estava falando muito de desconforto, tá? Porque eu vi, né, o Bernardinho falar de desconforto, Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo, por grandes atletas, Lewis Hamilton, pessoas assim muito relevantes falando sobre o desconforto ter gerado para eles momentos vitoriosos. Então, estava falando isso com os alunos. Então, geralmente, as pegadas, né, ali de preleção, de palestra, tem a ver muito com o que eu estou lendo, com o que eu estou estudando. Eu gosto muito de ler, né? Geralmente eu leio 2 livros por mês, né? Eu leio a Bíblia todo dia, faço meu devocional, escuto muito podcast, eu tenho minhas referências, né? Eu escuto muito o Thiago Brunet, o Wendel Carvalho, o Emerson Pinheiro, o pastor da igreja que eu frequento. Eu escuto muito essas pessoas e aí a gente vai gerando conhecimento, né? Como eu te falei, eu sou bacharel em teologia. Há 3 anos atrás eu fiz a Escola do Atleta Campeão com a Maíra Ramos, né? Me formei em coach esportivo, foi 1 ano de estudo com ela. Acho que a Maíra, chamo ela de mestra, né? Falo com ela direto, às vezes eu tenho uma dúvida, mestra e tal. Ela, pô, semana mesmo sobre crianças, ela troquei uma ideia com ela. Então, ela já esteve lá na academia dando uma palestra. Então, a gente vai acumulando esse conhecimento e conhecimento acumulado, uma hora vai para fora, né? E aí a gente vai falando com as pessoas. Eu acho que
é muito importante a gente se pronunciar bem, falar numa linguagem que seja compreensível. Como o meu público é muito diversificado, eu digo meu público da academia, porque no meu treino de 4 horas dos competidores, é o treino, pô, 12 anos para cima. Treina todo mundo, colorida, faixa preta, adulto, master. Então eu tenho vários tipos de pessoas, então eu tenho que ter um linguajar que atinja todo mundo, né? E com isso, quando vai para a rede social, cara, atinge um monte de gente, né? Muito legal. Eu recebi uma mensagem de uma senhora de 65 anos que falou que começou a treinar por causa dos vídeos. Eu falei, pô, que maneiro, né? Então, assim, missão cumprida. Fora E, os outros, e assim. assim, cara, é impressionante, mas assim, às vezes tu tá vendo coisas aleatórias, do nada tem um vídeo teu ali com conteúdos diversos, né? Isso aí abre portas para que as pessoas que não são da luta, né? E eu tenho falado muito isso, que a missão desse canal aqui é atingir pais, mães, pessoas que ainda não tiveram contato com a luta, para que eles tragam as pessoas sem medo, né? Que não é aquela coisa que tentavam fazer parecer ser, né? Óbvio, ela tem um poder de destruição, Sim, mas ela não precisa ser usada para isso, né? Você não precisa fazer um mau uso do aprendizado. Pelo contrário, você pode trazer todos os valores positivos para agregar na sua vida, na maneira como você reage aos seus problemas diários, na maneira como você vai lidar com uma crise econômica, uma crise diversa ali, né? Eu esse ano de 2022 que passou, eu passei por um momento muito ruim que eu quase faleci, né? Eu tive uma parada cardiorrespiratória durante a entrada para uma cirurgia, né? Eu fui anestesiado e tive uma parada cardiorrespiratória. E eu já vinha uma fase muito ruim, que eu tô sem treinar, eu tô sem praticar a maioria dos esportes que eu gosto, porque eu tô com 2 hérnias e eu precisei segurar a onda, porque aconteceu tudo durante a pandemia. Estourou durante a pandemia, então você não podia fazer cirurgias. Depois eu estava enrolado por causa do trabalho também, então assim, tudo isso dificultou. E eu digo para as pessoas, cara, eu me sustento hoje com base no que eu vivenciei antes. O meu emocional ficou moldado para eu lidar com esse momento da melhor forma, porque você está passando por vários problemas ao mesmo tempo. E o meu emocional ficou moldado por todo o meu lastro de experiências anteriores. sim, Eu sei tudo que eu passei ali, aquilo ali me ajudou a passar por esse momento, que é ruim, cara. sim. Dá vontade de largar tudo, dá vontade de chorar, dá vontade de sumir, de se esconder. Mas aí todos os dias a gente começa porque a gente aprendeu Sim, a passar o sufoco. A gente aprendeu a, né, praticamente se despir dessa coisa de tipo assim, pô, mano, não existe derrota. O que sim, você falou, não existe derrota, né? Você vai se levantar de novo e vai sim, começar. Então você não pode se entregar a ponto de desistir. exatamente. Você pode perder, né? Perder faz parte. Mas você precisa recomeçar e tentar Faz de parte novo. do processo. Quantas vezes forem necessárias. Exatamente. E assim, quando eu vejo hoje as pessoas, como você falou, aos 75 começando, e eu tenho visto cada vez mais depoimentos parecidos. Sim, Em vários lugares diferentes, eu tenho visto pessoas falando, pessoas na idade tal estão começando no sim, jiu-jitsu. Isso antigamente era impensável. sim, A quantidade de meninas hoje, a gente falava com a Lele aqui, isso não era visto. é incomum. Você até tinha mulheres, mas assim, uma academia de 50 pessoas tinha uma, tinha duas. Sim, Hoje você vê as mulheres, as crianças, você vê academias hoje especializadas em crianças. sim, Você vê as escolas que estão se especializando em crianças com atipicidade. sim, Cada vez mais elas estão aparecendo. Óbvio, umas são mais, digamos assim, específicas do que outras, né? Nem todas são realmente aquela coisa propícia para todo tipo sim, de necessidade, mas você antigamente nem tinha isso, nem tinha essa possibilidade. Os sim, pais nem sabiam que poderiam contar com essa ajuda verdade. para a vida dos filhos deles Sim, se tornar ali uma coisa mais viável, né? Tanto na maneira de ver psicológica quanto na psicomotricidade ali, do sim, movimento de coordenação. E tudo isso aí só foi possível por quê? Porque pessoas como você, como o Serginho, pô, outros aí, vieram lá de trás, construindo esse legado
de trazer as pessoas sim, para um outro âmbito. Não é só praticar o esporte, ah, vamos sair na porrada, ah, não vamos, vamos, tipo assim, entrar para ser campeão. Porque sim, você tinha essas duas coisas, assim, né? O cara que queria sair na porrada, o cara que queria ser campeão. Mas você não tinha o cara que queria construir uma mentalidade vencedora. sim, Hoje você já tem a galera que já entra no jiu-jitsu por sim, isso. Ou que pelo menos se beneficia disso de alguma sim, sim. forma. Não, tem porque você tem uma mentalidade de campeão, né? Tem esse vídeo, eu costumo falar que não existe derrotados. Por que não existe derrotados? Porque existem duas pessoas. Aquelas que vencem e aquelas que não querem vencer. Porque quando você desiste, você está dizendo que você não quer vencer. Quando você segue um outro caminho, você está dizendo que você não quer vencer. Então, assim, você é um derrotado por escolha. Ah, mas a circunstância, cara, todo mundo pode. Estou falando aqui em primeira mão, acho que 30, 60 dias no máximo, a gente vai lançar um livro, né? O nome do livro é Você Pode, e eu conto minha trajetória desde o início, né, até os dias de hoje. E eu acredito que as pessoas podem, todo mundo pode. E uma das coisas é acreditar em si próprio. Eu falei isso até num dos vídeos recentes, né? Foi uma palestra que eu dei lá na academia. Cara, tem um texto na Bíblia que diz assim: Deus fala, eu é que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Calma aí. Se Deus, na sua soberania, pensa bem de mim, mano, por que eu vou pensar mal? Por que eu vou acreditar em alguém que não conhece minhas correrias que tá falando mal de mim? Pô, presta atenção, pô. Se Deus pensar bem, pô, então tá tudo certo, segue em frente. É que hoje, irmão, as pessoas dão muita ênfase às críticas. E crítica não serve pra nada, cara. Crítica não serve pra nada. Assim como o elogio te envaidece demais. Tem uma história muito legal que é o seguinte: vou contar essa história aqui. Ah, tinha um homem e ele tinha sido preso, tá? Porque ele se envolveu num assalto a banco. E a quadrilha fugiu e ele foi preso. E ele ficou 10 anos na cadeia. E lá na cadeia, ele tomou a decisão de mudar de vida. Pô, não quero mais fazer isso. Pô, dei mole. Pô, ele estava passando necessidade, se envolveu naquilo. E aí, o que, que ele fez? Cumpriu os 10 anos, pô, foi liberto, né? Pô, 10 anos na cadeia. Ele falou, cara, preciso me reconstruir, pô, vou mudar para outra cidade. Foi uma cidade bem no interior, muito, muito, muito no interior. Cidade bem pequena. E aí, quando ele chegou nessa cidade bem pequena, ele começou a contar a história dele na internet. Olha, eu fui preso, eu fiz isso, eu fiz aquilo errado, né, amor, mas eu quero mudar. E aí ele começou a ganhar muitos seguidores, sabe? Ele começou a bombar na internet, usando os linguajar de hoje. Só que essa cidade, cara, ela só tinha uma padaria. Era padaria e pensão. Então, ela funcionava até 8 da manhã como padaria. E de 8 a meio-dia como pensão. E as filhas deles estudavam de manhã. Ele era casado, tinha 2 filhas. Então ele tinha que ir muito cedo, tá? Para a padaria para comprar pão, para voltar para casa, para botar as filhas para tomar café e ir para o colégio. E aí ele saiu, né, para ir na padaria. Quando chegou um caminho assim, cara, apareceu um senhor. Aí, é você, né, que é o ladrão da internet, né? É você que tá contando mentira. Tu é ladrão, rapaz. Tu roubou, tu tinha que estar preso. Ele, senhor, mas, poxa, eu paguei a pena, né? Eu cumpri lá. O juiz mandou ficar 10 anos preso. Eu fiquei. Pô, eu sou um novo homem. Então, eu não vou homem nada, rapaz. Tu é um ladrão. Tu roubou o nosso dinheiro. Não, mas eu nem cheguei a pegar dinheiro, senhor, e tal. Ele, pô, desculpa e tal. Pô, ele continuou andando. Lá na frente, pô, tinha uma senhora varrendo a calçada assim. Aí a senhora olhou para ele: caramba,
Pô, você é aquele rapaz da internet. Ele, ai, caramba, de novo. Olha, quero te agradecer. Pô, os teus vídeos falando de mudança ajudou meu filho a mudar de vida. Pô, ele estava usando droga, agora ele não usa mais. Aí ele, pô, caramba, muito obrigado. Pô, que bom que eu tô ajudando e tal. E ficou ali falando com a moça. Aí se despediu. Cara, quando ele chegou na padaria, era 8h10. A padaria estava fechada. Aí ele voltou para casa sem o pão. Opa. Resumindo a história para a gente entender. A crítica e o elogio só atrasou ele de chegar onde ele tinha que chegar. Então, quando a gente dá muita ênfase para a crítica, fica ouvindo pessoas que não nos conhecem, mano, que não sabem a nossa correria, a gente só atrasa. Quando a gente fica dando vazão também para muito elogio, pode subir aquilo para tua cabeça, tu fica soberbo. Não, mano. Cumpre a tua missão. O que você tem que fazer? É ir para tal lugar, é fazer isso? Então vai fazer. Então, eu acho que essa mentalidade, sabe, de não ser dominado pela vaidade, ela é fundamental hoje. Dentro do esporte, principalmente, né? Isso é um cuidado que eu tenho na formação da galera lá na academia. Mano, pé no chão. Pé no chão. Ah, mas eu ganhei, eu apareci na televisão. Pé no chão. Não esquece quem você é, não esquece de onde você veio, não esquece de ajudar as pessoas. E eu acho que isso para mim, é uma mentalidade vencedora. Para mim, isso é ser vencedor. É você manter o pé no chão, é você conquistar as suas paradas, é você realmente subir no alto do pódio, é você escalar o Everest, estar lá no topo, sabe? Sangrou, passou por dificuldade, venceu na vida. Irado. Mas não esquece do início das coisas. Você que já conquistou tantas coisas, já está subindo, escalando, já realizou seus sonhos e os sonhos de muitas pessoas. Quais sonhos você ainda espera alcançar nos próximos tempos? Irmão, eu tenho um projeto para esse ano, né? A minha meta principal, a gente tem metas estabelecidas para competições. Né? O primeiro semestre vai ser bem pesado, né? Próximo final de semana agora eu viajo para o europeu, estou levando os alunos para lutar na França. Depois a gente tem PAN, brasileiro e mundial. Depois tem um PAN Kids das crianças. Fora a competição, eu tenho uma meta e se Deus quiser a gente vai realizar, porque amanhã eu já vou fazer uma visita num lugar. Irmão, eu quero construir a Arena TMD, o maior centro de treinamento humanitário da nossa região. Vai ensinar jiu-jitsu, mas vai ensinar valores e princípios. Uma escola, um lugar que a gente possa receber as pessoas, ter psicólogo, nutricionista, conselheiro tutelar para visitar as crianças, assistente social. Eu quero ter uma arena, não só para ter luta, mas também para ter a luta da vida. Eu quero, de alguma forma, que o jiu-jitsu impacte a cidade de Deus, com os exemplos dos atletas, mas também com a nossa prática de trabalho. Eu faço muitas coisas no âmbito social na comunidade, coisas que eu não gosto de falar, porque o que tua mão direita faz, a esquerda não tem que saber, mas a gente está aqui abrindo, a gente tem distribuição de cesta básica, a gente faz sopão, tem tantas coisas que a gente faz na comunidade. Mas eu acho que eu posso fazer mais. Então, se Deus está me dando condições de chegar a algum lugar, eu preciso retribuir isso para minha comunidade. Então, a meta esse ano é a Arena TMD. Irmão, nosso tempo está chegando ao fim, tá? Queria te agradecer muito, dizer que, pô, várias aulas aí para todo mundo que vai nos assistir, tá? Te parabenizar, beleza? De campeão do country, agora é campeão da vida. E para finalizar, irmão, no que a tua história pode impactar a história das pessoas que estão nos assistindo e deixa um recado pra galera. Você pode tudo o que você quiser, só depende de você. Não depende de quem está em Brasília, não depende de quem está no Palácio Guanabara, não depende de quem está no Senado. Depende de você. Você chega onde você quiser, você pode tudo o que você quiser. Você tem que aprender a desenvolver e usar a sua fé positivamente, ir para frente, vai dar certo. Acredita em você, acredita na sua família, honra a Deus, seja honesto, porque vai dar certo. Quero agradecer
a minha rede de apoio, meus patrocinadores, né? A Seda College, a Albini Preto, as pessoas que me ajudam, a Levin, enfim, tantas pessoas que nos ajudam. E mandar um beijo para os meus alunos, amo vocês, sempre vai ser por vocês. E a gente está junto hoje, amanhã e sempre. Valeu, galera. Deus abençoe a todos. Os... Show, Márcio. Galera, acompanha o canal, se inscreve, compartilha, divulga que, pô, ficou porradão. Em breve tem mais aí. Valeu!